Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Juliana, vou estar aqui acompanhando com vocês mais esta web palestra de hoje, com o tema Interpretação Básica do Exame de ECG. Nossa palestrante convidada, que já esteve aqui conosco fazendo outras web palestras relacionadas à cardiologia, é Dr. Ângelo de Castro Lima, professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo. Desejamos a todos uma excelente web palestra. É com prazer grande que nós retornamos a fazer mais uma conversa relacionada à cardiologia, nesta visão de que quanto mais acesso a informações da área da cardiologia nós pudermos veicular para os profissionais de atenção básica, nós estaremos certamente contribuindo para a prevenção das doenças cardiovasculares, que são aquelas que mais matam no mundo e é responsável por mais de 300 mil óbitos no Brasil. Esse tema, interpretação básica do exame de eletrocardiograma, ele foi escolhido por nós entendermos de que a eletrocardiografia ela deva ser um conhecimento de todo profissional de saúde. Naturalmente que nós não vamos estar aqui com a expectativa de que o profissional de saúde, qualquer profissional de saúde, ele terá a obrigação de estar dando um laudo de eletrocardiograma. Porém, nós sabemos que existem conhecimentos básicos da eletrocardiografia que ele é perfeitamente assimilável por uma grande quantidade de pessoas. O nosso desafio é mudar um pouco o paradigma, porque vocês podem observar que rotineiramente, quando chega um paciente com eletrocardiograma ou é realizado um eletrocardiograma, o profissional que não é cardiologista, a tendência dele é pegar o eletro, ler o laudo, ou pegar o eletro sem laudo e dizer, leva para o cardiologista dar um laudo. E que, na realidade, perde-se muito tempo com isso. O que nós queremos tentar mudar é exatamente o seguinte: quando vocês pegarem um eletrocardiograma, seja ele com laudo ou sem laudo, faz assim, ó, deixa eu dar uma olhadinha, porque em uma pequena olhadinha, vocês sabendo o que vocês estão procurando, vocês vão ver que não é nenhum mistério. Então, eu pautei a arrumação dessa nossa conversa, basicamente em chamar a atenção para aquela olhadinha que nós vamos dar em alguns pequenos aspectos e que vocês vão ver poderá adiantar muito o atendimento, o entendimento da patologia do paciente. Naturalmente, a importância desse tema está no fato do eletrocardiograma ser um método diagnóstico de fácil execução, perfeitamente acessível e cuja interpretação básica inicial, a depender do tempo que ele é feito em relação aos sintomas do paciente, pode salvar uma vida. Portanto, não importa realizar apenas o exame, não importa apenas pegar o eletrocardiograma e saber que ele foi feito, mas sim olhar e identificar alguns fenômenos objetivos que nos levam a ganhar tempo no diagnóstico. Este conhecimento hoje é visto como fundamental para todo profissional de saúde, principalmente em emergências, porque cada vez mais as técnicas de monitorização eletrocardiográfica
tornaram-se uma rotina. Bom, então vamos entender um pouco o que é que o eletrocardiograma faz. Basicamente, ele estuda a atividade elétrica decorrente do sistema excitocondutor. Observe, o coração é um arcabouço muscular, né, que dividido em câmaras, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, e são estruturas que se movimentam em sístole e diástole. Porém, precedendo esta atividade mecânica, nós temos uma atividade elétrica que é gerada em um chamado sistema excitocondutor. Esse sistema excitocondutor é formado por um aglomerado de células aqui na emergência da veia cava superior, chamado nó sinusal, que tem na sua composição células automáticas capazes de gerar estímulo elétrico, e este estímulo elétrico, ele é transmitido através de condutos, através de fios, né, através de feixes internodais, até chegar em um outro nó chamado nódulo atrioventricular, que fica praticamente na porção intermediária entre os átrios e os ventrículos. E daí nós temos um sistema único chamado tronco do feixe de His, ou melhor, o feixe de His composto pelo seu tronco, e nós temos esse tronco se dividindo em uma porção direita e uma porção esquerda, ou seja, um ramo direito e o ramo esquerdo, e esse ramo esquerdo ainda vai se dividir em um feixe antero-superior e um fascículo posterior inferior. Então, esta atividade elétrica gerada aqui no nó sinusal, transmitidas através dos feixes internodais, percorrendo o feixe de His até chegar até o músculo cardíaco, ele é possível de ser medido, ele é possível de ser registrado. E a forma de registro dessa atividade elétrica é feita através de um galvanômetro amplificado, que nós chamamos de eletrocardiograma. Observem que o sistema excitocondutor, ele gera gera atividade elétrica no nó AV, percorre todos esses feixes, e quando o estímulo elétrico chega na musculatura, essa musculatura, além de conduzir esse estímulo elétrico, ela então também reage com contração. Então, o eletrocardiograma, ele é um método que é estudado, que estuda a atividade elétrica do coração. Ele vem de um estudo de vetores, e por isso existe uma ciência que antecedeu a eletrocardiografia, chamada vetorcardiografia, que esses vetores, eles são estudados em dois planos: o plano sagital, ou seja, o plano frontal, e o plano horizontal. É como se cada posição de estudo de vetores fosse como uma máquina fotográfica olhando para um mesmo fenômeno. Então, observe aqui, neste eixo frontal, é como se, nisso que nós chamamos de derivação AVF, nós estivéssemos estudando este fenômeno elétrico desta posição, enquanto que, se nós tivermos uma outra máquina fotográfica, entre aspas,
nesta posição aqui, chamada D1, nós vamos ter este mesmo fenômeno elétrico, agora visto de uma outra posição. Portanto, esse sistema de estudos dos vetores, porque a atividade elétrica gera vetores, e depois transformada essas forças vetoriais em gráficos, vai nos dar o eletrocardiograma. E o eletrocardiograma, ele é formado destas ondas que convencionalmente nós chamamos de onda P, complexo QRS e onda T. Observem, a onda P, ela é uma onda arredondada, digamos assim, com uma duração mais lenta, e ela significa o quê? Ela significa a despolarização, ou seja, o início da atividade elétrica nos átrios. Depois da onda P, nós temos o chamado intervalo PR, aqui é onde eu estou colocando a setinha. O que é esse intervalo PR? É o período, o tempo que o estímulo ele está percorrendo este nódulo atrioventricular e sofre um determinado retardo. Depois nós temos o complexo QRS. O complexo QRS, ele representa a ativação, ou melhor, a despolarização de todos os ventrículos. Ou seja, é um complexo apiculado e rápido. Por que eu digo rápido? Observem que o coração, os ventrículos, é extremamente mais musculoso, tem um número de células muito maior e o tempo que ele leva para se despolarizar, ele é apenas este aqui. Ou seja, é um tempo que, comparativamente à despolarização atrial, onde nós temos uma quantidade muito menor de células se despolarizando, então é por isso que nós chamamos de um complexo QRS. Ele é um complexo rápido e por isso mesmo apiculado. E depois do complexo QRS, nós temos uma fase de repouso, chamada repouso elétrico, chamado repolarização ventricular, que precede o repouso, que é praticamente a recuperação elétrica de toda essa musculatura, chamada repolarização. Vocês podem perguntar, mas e a repolarização atrial? A repolarização atrial, ela existe, mas ela está coincidindo com a despolarização ventricular. Por isso, é uma curva que ela não aparece. Então, recapitulando, onda P, atividade elétrica de despolarização do átrio, o intervalo PR, o período onde existe um retardo na passagem do estímulo, o complexo QRS, que é a despolarização ventricular, até chegar o segmento ST e onda T, que representa a repolarização ventricular. Observem que é um complexo bonitinho, ou seja, a onda P, dando segmento a um complexo QRS e um segmento ST. Todo esse segmento ele tem uma linha de base regular, ou seja, não existe nenhuma alteração no nível, nem para cima nem para baixo dessa linha de base. Então, o eletrocardiograma nada mais é do que nós pegarmos objetivamente e olhar para este gráfico e dizer: isto está normal ou isto está anormal.
E, claro, nós vamos dar aqui a vocês algumas dicas para que a gente identifique melhor as alterações, digamos assim, mais importantes. Então, está aqui apenas uma repetição do que eu falei, ou seja, esse complexo, esses complexos de ondas representam onda P, despolarização atrial, complexo QRS, despolarização ventricular, e segmento ST, onda T, repolarização ventricular. Bom, agora vamos entender o que é que estes complexos fazem. Essa despolarização atrial, ela vai gerar uma contração atrial. E a contração atrial, no ciclo cardíaco, ele gera a chamada quarta bulha. A quarta bulha é um fenômeno estetoacústico, audível pelo estetoscópio, e que ele é a contração atrial consequente à despolarização atrial. Observe que o fenômeno elétrico, tendo aqui na horizontal seria o tempo, então a despolarização atrial, ela precede a contração atrial. Já o complexo QRS, que é a despolarização ventricular, ele vai gerar a sístole ventricular. Observe que no ciclo cardíaco, tá? Aqui são os fenômenos estetoacústicos, você tem a primeira bulha, que representa o fechamento das válvulas atrioventriculares, e a segunda bulha, que é os fechamentos das válvulas sublunares. Entre a primeira bulha e a segunda bulha, nós temos a sístole. Então, observe, nós tivemos atividade elétrica, complexo QRS, precedendo o fenômeno mecânico. Então, o complexo QRS, embora no jargão médico do dia a dia a gente chama do batimento cardíaco, na verdade ele não é o batimento cardíaco. Ele é a atividade elétrica que precede o batimento cardíaco. Portanto, ele está um pouco antes do ponto de vista temporal. E, naturalmente, todo esse período aqui elétrico vai gerar a diástole, ou seja, esse período de repolarização ventricular vai gerar, então, o relaxamento, a diástole. Observem, então, onda P, segmento ST, complexo QRS, segmento ST, onda T. Isso aqui vai gerar uma sístole e uma diástole. E logo em seguida existe um período de repouso absoluto e novamente outro ciclo cardíaco. Portanto, cada complexo desse vai corresponder a um batimento cardíaco. E este intervalo, ele vai ser importante, ou melhor, o intervalo entre uma despolarização e outra vai nos permitir o cálculo da frequência cardíaca. Bom, voltamos agora à forma de registro. Vimos a atividade elétrica, vimos que a atividade elétrica ela pode ser registrada através de um gráfico. Agora, nós vamos fazer a captação desse gráfico nesses dois eixos, o eixo frontal e o eixo horizontal. O eixo frontal é composto das chamadas 6 derivações periféricas e o eixo horizontal é composto de 6 derivações precordiais. Não vamos aqui entrar em detalhe técnico de como é realizado o exame. Vamos
aqui chamar a atenção de que cada derivação dessa, ela representa um local de observação, um local de captação do mesmo fenômeno. E eu gostaria que chamar a atenção de vocês para esta derivação chamada D2, derivação 2 do eixo frontal, que ele está aqui estudando a nossa atividade elétrica mais ou menos nesse eixo. Observem que ela é uma derivação que mais se aproxima do eixo, digamos assim, de despolarização, ou seja, ela é praticamente paralela, ou próximo do paralela, do vetor de despolarização ventricular, que é um vetor que ele vem de cima para baixo. Portanto, esta derivação D2, ela é a que melhor representa os intervalos, ela é que melhor capta a atividade elétrica quando nós queremos observar determinadas alterações no tempo de despolarização. Portanto, primeira dica, pega o eletrocardiograma, não sai correndo para mostrar para o cardiologista. Pega o eletrocardiograma e dá uma olhadinha. Segundo, pegou o eletrocardiograma, vai em D2. Pega D2 e o que é que está acontecendo com o D2? O D2 vai ter algo parecido com isso ou não? O que é isso? Onda P sendo seguida de complexo QRS, seguida de onda T, tudo mais ou menos na mesma linha de base. Então, bem prático. Pegou o eletrocardiograma, não sai correndo para levar o cardiologista. Pega e olha D2 e vê o que está acontecendo com D2. Sem compromisso, sem medo. E aí, nós vamos poder começar a observar o que é normal e o que não é normal. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o ritmo normal do coração é o ritmo sinusal. Tudo que não for um ritmo que tenha origem no nó sinusal, ele não é um ritmo normal. Então, de forma bem objetiva, o ritmo é sinusal, primeira pergunta, o ritmo é sinusal ou não é sinusal? O que é o ritmo sinusal? É o ritmo que nasce no nó sinusal e percorre todo aquele caminho do sistema citocondutor, como nós mencionamos. Por quê? Porque as outras células que estão no nó sinusal, elas também têm atividade elétrica. E em situações patológicas, elas podem assumir o ritmo do coração, passando então a ser uma arritmia. Então, o ritmo sinusal é o ritmo que nasce no nó sinusal e é o ritmo normal do coração. Então, é importantíssimo identificar. Então, primeira coisa, foi dar uma olhadinha. Segunda coisa, pega e olha D2. Terceira coisa, se pergunta, o ritmo é sinusal ou não é sinusal? E aí é fácil, você vai pegar, olhar, claro, o seu D2 está aqui, mas o D1, D3 e AVF também ajudam muito. Se a onda P ela é positiva nessas derivações, principalmente em D2, você tem grande possibilidade de estar na frente de um ritmo sinusal. Exercitem. Olhem, o próximo eletrocardiograma que chegar na sua mão, olha D2, tem onda P positiva? Olha, para confirmar D1, D3 e AVF, você está diante de um ritmo sinusal. Tá certo? Claro que existem algumas pegadinhas. A primeira é, seguindo a onda P, nós temos que ter um complexo QRS. Ou seja, nem a onda P pode deixar de estar seguida do complexo QRS, nem você pode ter um complexo QRS sem onda P, porque senão você não teria um ritmo sinusal. Então, só sabendo, aí não vamos entrar
no detalhe, então qual seria o ritmo? Não. Você dizer que um ritmo é sinusal ou não é sinusal já é um grande avanço. Uma terceira coisa, que também é uma outra pegadinha, é olhar aquele chamado segmento PR e o intervalo PR, que ele deverá estar acima de 0,12 segundos. Mas isso aí nós podemos deixar como uma coisa secundária. O mais importante é onda P positiva em D2, seguida do complexo QRS, nós estamos com grande possibilidade de estar com ritmo sinusal. Caso contrário, o ritmo não é sinusal. Isso. Então, veja só. Aqui exemplificando. Então, nós temos aqui um eletrocardiograma. Nós estamos na derivação D2, porque observe, o eletrocardiograma, ele sempre vem, cada derivação, é importante que o técnico ele vai estar ali registrando que derivação é aquela. Isso vai vir escrito ou em D2 arábico ou aqui D2 em romano, como está aqui nesse exemplo. Então, que ritmo é esse? D2. Já dá para saber, né? Olha, onda P, bonitinha, seguida de complexo QRS. Onda P positiva, seguida de complexo QRS. Qual é o ritmo? Pode responder aí. Sinusal. Sem dúvida. Ok? Então, nós temos P seguida de QRS e T. Ok? E assim sucessivamente você vai ter o segmento, sempre a onda P seguida de complexo QRS e nenhum complexo QRS sem onda P. Então nós vamos olhar não apenas um complexo, mas todos os complexos. E por isso vocês podem observar que a grande maioria do eletrocardiograma hoje em dia, ele vem embaixo com uma fita chamada D2 longo. Exatamente por causa disso. O que é o D2 longo? É uma derivação D2 que o técnico deixa correr mais tempo para que a gente possa observar vários complexos. Então, olhou o ritmo é sinusal, você vai olhar então se todas os complexos daquela derivação D2, se ela está uma igualzinha à outra. Se está igualzinha à outra, não tem para onde correr. O ritmo é sinusal. Quer dizer, não é fácil? Não precisa levar para o cardiologista. Olhou, prestou atenção, ritmo sinusal. Bom, aí vamos começar a complicar um pouquinho mais. Não é ritmo sinusal, aí você estará realmente diante de uma arritmia cardíaca. Não vamos aqui explanar todas as arritmias, mas vamos chamar a atenção para as principais e quais a gente deve sair buscando um apoio mais imediato ou quando nós podemos estar um pouco mais tranquilos e até encaminhar para um estudo mais eletivo. Ou seja, o ritmo, a arritmia é quando o ritmo não é sinusal ou, mesmo diante de um ritmo sinusal, nós temos uma frequência cardíaca muito baixa, abaixo de 50 batimentos por minuto, que aí nós teríamos uma bradicardia, ou uma frequência muito alta, acima de 100 batimentos por minuto, ou uma taquicardia. Então, mesmo sendo um ritmo sinusal, nós podemos ter uma bradicardia sinusal ou uma taquicardia sinusal. Então, olha o ritmo sinusal. Depois nós vamos medir a frequência cardíaca do paciente. Se ele é sinusal abaixo de 50, bradicardia sinusal. Se ele é sinusal
acima de 100 taquicardia sinusal. Ele não é sinusal, então ele será ou um ritmo supraventricular ou será um ritmo ventricular. E aí eu já começo a chamar a atenção de um outro aspecto. É de que os ritmos ventriculares, eles são muito mais importantes do ponto de vista da sua morbimortalidade. Ou seja, arritmias ventriculares, elas podem gerar o óbito. Porém, as arritmias supraventriculares, elas são importantes, elas precisam de cuidado e tratamento, porém, dificilmente elas chegam ao nível de uma morte súbita ou uma alteração grave do ponto de vista de consequências maiores. Desculpe. Bom, então, se nós estivermos diante de uma arritmia supraventricular, como é que a gente vai identificar? Uma onda P diferente. O que é uma onda P diferente? Nós estamos com aquele D2 longo na mão e observamos que nós temos onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. De repente, nós vamos ver um complexo cuja onda P ela é diferente daquela que a gente vinha vendo. Ela é diferente, ela pode estar ausente, porém, o complexo QRS, ela tem a mesma morfologia ou uma morfologia muito semelhante o complexo QRS que estava sendo registrado, dado como um padrão normal ou habitual para aquele paciente. Ela poderá ser as arritmias supraventriculares do tipo extrasístoles, do tipo taquicardias, e existe um tipo de arritmia que foge essa regra e que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, que já conversamos sobre ela na nossa exposição passada, que é a fibrilação atrial. Vamos ver isso em gráficos daqui a pouco. E nós temos as arritmias ventriculares. As arritmias ventriculares, o que é que vamos ter? A onda P vai estar ausente. Observe que na supraventricular ela é uma onda P diferente ou ausente. Na ventricular ela é necessariamente ausente. E o complexo QRS, ele é bem diferente do padrão normal naquela mesma derivação D2. Ele chega a ser um QRS aberrante, é um QRS alargado, ele é um QRS que foge por completo aos padrões. As arritmias ventriculares também, elas podem significar, ser traduzidas em extrasístoles, em taquicardia ventricular, que é um quadro grave, e fibrilação ventricular, que é um tipo de parada cardíaca, ou seja, a fibrilação ventricular, ela é incompatível com a vida e ela advém de inicialmente, de arritmias ventriculares. Vamos ver isso agora com um pouco mais de detalhe. Então, observe, aqui nós temos uma derivação única. Para estudar arritmias, o ideal é que a gente pegue uma derivação única e saia acompanhando, preferencialmente D2. Então, observe, PQRS, 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 PQRS. Está vendo? Cada complexo, observe que o tempo desse complexo para esse, chamado intervalo RR, ele é semelhante ao de cá, que é semelhante ao de cá, que é semelhante ao de cá. Ou seja, está havendo uma regularidade, onda P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS. De repente aparece o quê?
um complexo, que observem que ele é precoce, observe que este tempo deste complexo para este é diferente deste para este, ou seja, este é um pouco mais precoce do que a nossa expectativa dele acontecer. A onda P, ela desaparece, observe que essa morfologia, se existe uma onda P aqui, ela é diferente dessa morfologia, mas o complexo QRS, ele é semelhante a todos que nós já viemos estudando. Então, isso é uma extrasístole supraventricular, ou seja, é uma extrasístole, é um batimento precoce que não causa tanto risco, nem tanta morbidade ao paciente, embora possa gerar sintomas, possa gerar palpitações, possa gerar incômodos. Então, bem definido, então, como é esta sístole supraventricular. E aqui, a extrasístole ventricular. Observem que nós estamos na mesma derivação, aqui está pegando V4, nós temos PQRST, PQRST, e de repente nós temos um batimento, ou melhor, uma atividade elétrica completamente diferente do que vinha acontecendo. Não tem onda P, ele é também precoce, e o complexo ele é completamente aberrante, ele é completamente anômalo do batimento anterior. Essa é uma extrasístole ventricular. Nessa aí, preste mais atenção, porque se ela acontece muito precocemente, ela pode gerar, inclusive, fibrilação ventricular. Se ela ocorre muito precocemente em cima da onda T, chamado fenômeno R sobre T, ela poderá gerar fibrilação ventricular e morte súbita. Portanto, muita atenção em tentar identificar a extrasístole ventricular. Bom, falamos de extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares. Vamos já falar de taquicardia supraventricular e taquicardia ventricular. Porém, existe uma entidade que nós temos que chamar muita atenção, porque ela está associada a uma alta morbimortalidade, que, embora seja uma arritmia supraventricular. Nós estamos falando da fibrilação atrial, que, como nós vimos na apresentação que fizemos há 15 dias atrás, é um fenômeno que que pode envolver um grande número de situações clínicas cardiológicas e que está associada muitas vezes à insuficiência cardíaca. Ela piora a insuficiência cardíaca, assim como a insuficiência cardíaca gera fibrilação atrial. Então, elas estão imbrincadas, relacionadas. A fibrilação atrial, a primeira coisa que nós temos que ver é que este intervalo RR, ele é irregular. Você não é capaz de comparar esse intervalo com nenhum outro, certo? Ou seja, ele vai variando o tamanho, a duração entre uma despolarização e outra. Diferentemente do que nós vimos vendo, estas sístoles, nós temos o chamado intervalo regular e, de repente, uma despolarização precoce. Neste aqui, na fibrilação, o intervalo RR entre um complexo e outro, ele é sempre irregular. Essa é a primeira coisa que determina a fibrilação atrial.
A segunda coisa é que não existe onda P. Existe esse traçado irregular entre um complexo e outro, e de forma completamente anárquica. Essa, assim que nós diagnosticamos uma fibrilação atrial. Observe que aqui em D2, aliás, aqui embaixo é D2 longo. D2, você não tem, embora muitas vezes possa forjar aqui uma onda P, mas ela não se repete, Essas ondas, elas têm autores que chamam também onda F e que está também associada também, às vezes, a flutter atrial. Mas aí é outra coisa, fibrilação atrial, portanto, RR irregular com ausência de onda P. Bom, aí já é uma situação de taquicardia supraventricular, ou seja, nós temos daquela extrasístole supraventricular, nós podemos ter ela se repetindo várias vezes e muitas vezes um ritmo supraventricular, ele assume o comando. Nós vamos ter complexos QRS semelhantes e o RR ele é bem maior, ou melhor, bem menor, gerado por uma frequência cardíaca elevada. A frequência cardíaca que seria aqui, que o normal seria de 100, aqui está a mais de 200. Ou seja, esse intervalozinho aqui, ele é um intervalo muito curto. Não, então, nós temos complexos que são complexos estreitos, que são complexos que se assemelham a um complexo normal, complexo QRS. Nós temos a onda P difícil de ser identificada, praticamente ela não existe. Se ela existir, ela é muito pequena e ela se repete com uma frequência muito elevada, o complexo QRS. Mas difere por completo de uma taquicardia ventricular, que é uma situação também com uma frequência muito elevada, porém, os complexos, eles são completamente aberrantes e alargados. Observe a diferença. Taque supraventricular e taque ventricular. Taque supraventricular merece cuidados médicos imediatos e nós temos que buscar essa reversão, porém, dificilmente vai nos gerar uma situação de emergência de óbito. E taque ventricular, que é praticamente um prenúncio da fibrilação ventricular e, consequentemente, parada cardíaca. Bom, saindo do capítulo das arritmias, e aí, recapitulando, o importante é ver se existe um ritmo sinusal e daí buscar saber se a arritmia é supraventricular ou ventricular. Já estão dando um grande avanço, porque dessa forma nós vamos poder identificar uma situação de emergência maior ou menor. Entramos agora numa outro capítulo chamado da síndrome coronariana aguda. Ou seja, o eletrocardiograma é uma ferramenta extremamente importante para o diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda e infarto agudo do miocárdio. Existe uma variabilidade enorme de eletrocardiogramas, inclusive porque existem alterações em determinadas derivações que nos sugerem, inclusive, a parede que está sendo afetada. Porém, mais uma vez, eu vou chamar a atenção o que eu penso que seja mais importante para que vocês batam o olho e possam identificar. Então, assim, o eletrocardiograma ele serve para diagnóstico de isquemia, tanto de isquemia subendocárdica como de isquemia subepicárdica. A isquemia subendocárdica seria com das T's apiculadas e simétricas, isquemia subepicárdica com das T's invertidas em relação ao QRS. As correntes lesões, que é uma situação um pouco mais grave do que a isquemia.
a corrente de lesão subendocárdica com infradesnivelamento do segmento ST, e isso a gente observa mais em teste ergométrico, ou a isquemia, a corrente de lesão subepicárdica, que é o superdesnivelamento do segmento ST. Eu vou me prender a este aqui, corrente de lesão subepicárdica. Dando uma dica para vocês, em vez de vocês estarem procurando alterações outras que são importantes, mas que não necessariamente vai fazer vocês tirarem o paciente do risco, eu vou chamar a atenção nessa corrente de lesão subepicárdica. E o eletrocardiograma também diagnostica um infarto antigo do miocárdio quando existe aparecimento de onda Q. Eu trouxe todas essas informações, mas eu vou focar em apenas uma. É isso aí. Olha, observem que em mais do que uma derivação, você tem, observe que eu falei desde o início que em D2, por exemplo, essa linha de base, tá, é mais ou menos uniforme. Isso deveria estar ocorrendo em todas as derivações. Está ocorrendo aqui em D1, está ocorrendo em AVR. Porém, nessas derivações aqui, V2, V3 e V4 e V5, isso ocorre porque a alteração isquêmica ela não ocorre em todo o coração, salvo algumas situações muito graves. Em determinado local, estudado de uma forma mais adequada por um determinado vetor, por uma determinada derivação, nós vamos ver que esta linha de base aqui, olha, após o complexo QRS, ela subiu. A linha de base seria esta aqui, e na realidade, houve o quê? Um supradesnivelamento do segmento ST. Então, é bater o olho e ver. Se a linha de base não está regular em todas as derivações, com absoluta certeza vocês estão diante de uma situação grave, uma situação de síndrome coronariana aguda, que poderá evoluir para infarto agudo do miocárdio e pode evoluir para óbito. Então, observe a diferença entre um eletrocardiograma com supradesnivelamento do segmento ST e um eletrocardiograma onde a linha de base é totalmente regular. Quer dizer, isso é objetivo. Olhou, bateu o olho, quis reconhecer, reconhece. Bom, agora nós vamos falar rapidamente, não do ponto de vista diagnóstico, mas de coisas que vocês vão poder se deparar em termos de laudos, mas que não necessariamente nós vamos estar aqui trazendo os fenômenos eletrocardiográficos e que são situações importantes na clínica, mas não necessariamente situações de urgência. A primeira é que o eletrocardiograma serve para o diagnóstico de sobrecargas ventriculares, atriais ou de sobrecarga, perdão, aqui está errado, sobrecarga de câmaras, que seriam atriais ou ventriculares, sobrecargas de atrial direita ou atrial esquerda, atrial direita, atrial esquerda. Quando é que isso se dá? Em crescimento do coração, aumento da área cardíaca ou hipertrofia. E outros diagnósticos importantes são os diagnósticos dos bloqueios. Nós temos chamados bloqueios sinoatriais, que são bloqueios de difícil diagnóstico e que ocorrem particularmente quando existe uma falha do nó sinusal. Nós temos os bloqueios atrioventriculares, de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. E aí eu chamo a atenção para vocês, particularmente, do bloqueio atrioventricular total do terceiro grau. Quando vocês virem isso em algum eletrocardiograma do ponto de vista de diagnóstico, realmente a possibilidade de a necessidade do uso de marca-passo. Então, de todos os bloqueios, nem todos os bloqueios a gente precisa ter tanta atenção, mas quando o bloqueio for atrioventricular total, aí sim, aí nós devemos estar chamando a atenção, porque esse paciente certamente vai precisar de usar marca-passo. Não vamos aqui entrar em detalhes do diagnóstico. E temos, naturalmente, os bloqueios de ramo, que muitas vezes assustam
no diagnóstico, mas não necessariamente significam alterações que venham a gerar mortalidade. Muitas vezes o paciente nasce com bloqueio de ramo direito, passa a vida inteira com bloqueio de ramo direito e vai morrer com bloqueio de ramo direito, mas não vai morrer do bloqueio de ramo direito. Da mesma forma, o bloqueio de ramo esquerdo, que pode ser subdividido em anterior superior e posterior inferior. Porém, é necessário a evolução cronológica. Se o paciente hoje era normal e na próxima visita ele vem com um bloqueio de ramo direito e depois ele vem com um bloqueio de ramo direito, mas um fascículo do superior, ou seja, a evolução é que vai gerar a necessidade de nós estarmos ou não buscando uma maior investigação. E, finalmente, eu fiz aqui um pequeno resumo do que eu acho de mais relevante para tratar para vocês. Primeiro, diante do eletrocardiograma, saber identificar o ritmo sinusal. Segundo, calcular a frequência cardíaca pelo eletrocardiograma, que foi uma informação que, infelizmente, não foi dada aqui. Houve uma troca de slides aqui, porque, na verdade, a frequência cardíaca, entre um RR e outro RR, nós podemos medir quantos milímetros existe entre um complexo e outro, e pega uma constante, chamado um número 1500, divide por esse número de milímetros, e nós temos, então, o cálculo da frequência cardíaca. Saber diferenciar uma extrasístole supraventricular de uma extrasístole ventricular. Reconhecer a fibrilação atrial. E, finalmente, identificar um infradesnivelamento ou, principalmente, um supradesnivelamento do segmento ST. Essas são as coisas que eu acho mais importantes e que vocês devem passar a prestar atenção daqui para frente, quando estiverem diante de um eletrocardiograma com laudo ou sem laudo. Muito obrigado. Você comeu algumas informações que vai vir pergunta aí. Nossa, isso já veio uma aqui. É do tipo 2 também, indicação de marca-passo. Vamos lá. Aonde é? Isso. Posso ir respondendo? Lendo? Estou com áudio. Bom, estou aqui com algumas dúvidas e Juliana está aqui selecionando outras. Primeira coisa, intervalo PR normal é 0,12 até 0,20 segundos. Exatamente. Ou seja, um intervalo PR, observe que intervalo PR é o intervalo do início da onda P ao final do segmento PR. Vou recapitular. Onda P é seguida de segmento PR. O diagnóstico é feito pelo intervalo PR, que vai do início da onda P até o final do segmento PR, ou seja, início da onda P ao início do complexo QRS. Quando ele é abaixo de 0,12, nós estamos diante de síndrome de pré-excitação. Quando ele é acima de 0,20, alguns autores 0,21, mas 0,20, estamos diante de um bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Podemos também ser do segundo grau, de terceiro grau, mas certamente com bloqueio atrioventricular. Segunda pergunta. Quando o paciente apresenta prolapso da válvula mitral, como se apresenta essa alteração? Não tem nenhuma relação. O prolapso da válvula mitral é uma posteriorização exagerada da válvula mitral. É uma alteração mecânica que pode estar associada à atividade elétrica ou não. Não existe correlação de achado eletrocardiográfico com o prolapso da válvula mitral. Terceira pergunta. Pacientes diabéticos com colesterolemia, histórico familiar de AVC, que apresenta dor no braço esquerdo e do lado esquerdo do peito, pode ser indicativo de infarto? Qual o procedimento inicial? Realização de ECG? Bom, toda dor precordial
ela deve ser investigada. A dor torácica do lado esquerdo do peito, principalmente se ela tem irradiação para o braço esquerdo, ela deve ser investigada. Em se tratando de um paciente que tem vários fatores de risco, aumento de colesterol, história familiar de doença cardiovascular, acidente vascular cerebral é uma doença que está dentro do aparelho cardiovascular, ou seja, acidente vascular cerebral. Ele deve ser investigado. Indicativo de infarto, eu diria indicativo, caso seja uma dor típica, de uma síndrome coronariana aguda. Uma das formas de síndrome coronariana aguda é o infarto. O procedimento inicial, claro que o eletrocardiograma ele é necessário. O procedimento inicial é o acolhimento do paciente, buscando a identificação diagnóstica, onde, sem dúvida, o eletrocardiograma é uma das ferramentas importantes. Na parada cardíaca, temos a fibrilação ventricular cipulso. Qual medicamento deve ser utilizado em uma parada cardíaca? Bom, veja só. A parada cardíaca ela se dá, do ponto de vista elétrico, de duas formas. Ou através da fibrilação ventricular, ou através de uma assistolia. Eu falar aqui de que medicação vai ser utilizada, eu acho que a gente vai extrapolar um pouco o objetivo dessa aula. Ou seja, o que nós temos que fazer diante de uma fibrilação ventricular ou diante de uma parada cardíaca são cuidados de ressuscitação, de reanimação, que vai pela desobstrução das vias aéreas, pela massagem cardíaca, pelo uso de desfibrilador e também o uso de medicações. Quer dizer, eu acho que isso aí seria uma resposta mais ampla para eu poder estar aqui nessa aula passando para vocês. Mas a gente pode deixar como sugestão, teria que ser um tema de uma abordagem a situação de reanimação cardiopulmonar em casos de parada cardiorrespiratória. É porque o supradesenvolvimento do segmento ST significa obstrução, então o infarto do miocárdio com supradesenvolvimento do segmento ST. Bom, o supradesenvolvimento do segmento ST, ele significa que está havendo uma corrente de lesão, um sofrimento do miocárdio. Esse sofrimento, ele pode ser reversível ou não reversível. Se ele é reversível, nós ficamos diante de uma angina instável, que tem um tratamento parecido com o infarto agudo do miocárdio, porém, nós ainda temos chance de recuperar a célula. Quando esse infarto, essa situação não é revertida, no espaço de aproximadamente 4 horas, o paciente evolui, sim, para infarto do miocárdio, que aí há necrose do miocárdio. E, particularmente, as duas situações, elas se configuram com supradesenvolvimento do segmento ST. Agora, foi bom você colocar porque existem situações de infarto do miocárdio sem supradesenvolvimento do segmento ST. São os infartos mais graves que levam ao supradesenvolvimento do segmento ST. Qual seria a droga de escolha em pacientes com fibrilação atrial sintomática estável a menos de 48 horas? Bom, nós abordamos com bastante detalhe esse tema na nossa apresentação anterior, que deve estar no YouTube, e que vai depender de nós, primeiro, elegermos esse paciente para cardioversão ou não cardioversão. Se vamos para cardioversão, as drogas seriam, a droga ou as condutas seriam mais voltadas para esse tipo de objetivo. Se nós não vamos reverter, nós vamos buscar apenas o controle do ritmo. De uma forma ou de outra,
se nós pensamos em reverter a fibrilação atrial, hoje a droga mais utilizada no nosso meio é a amiodarona. Porém, outras drogas podem também reverter, inclusive a antiga quinidina. Do ponto de vista de se nós formos apenas manter o ritmo cardíaco, aí nós vamos utilizar mais drogas para reduzir a frequência cardíaca, cuja droga de eleição hoje são os beta-bloqueadores, podendo também ser utilizados os digitálicos. Lembrando-se sempre que, se vamos manter o paciente em fibrilação atrial, nós temos também que buscar a chamada anticoagulação oral. Paciente idoso com bradicardia assintomática necessita tratamento? Não, apenas monitoramento. Ou seja, precisamos saber se é uma bradicardia sinusal ou não sinusal. Se eu estou raciocinando como se fosse uma bradicardia assintomática, se for sinusal. É só a monitorização. Agora, é só, digamos assim, controle da frequência cardíaca. Porém, se essa bradicardia não é sinusal, aí nós temos que buscar investigar, porque ele pode estar diante de um bloqueio. Como se traduz no eletrocardiograma a hipertrofia ventricular esquerda? Bom, nós temos observe, aquelas derivações direitas, nós vamos ter um aumento muito grande das ondas negativas, e nas derivações esquerdas nós vamos ter um aumento grande das ondas positivas, de tal forma que nós vamos ter desvio do eixo elétrico para a esquerda e alguns índices, inclusive o índice de Sokolov-Lyon, é um índice que faz a medida das derivações da onda negativa em uma derivação direita, somando com a onda positiva na derivação esquerda, e a partir daí nós temos o diagnóstico. PA de 90/50 e pulsação de 120. Paciente acamada diabética com problemas mentais. Usa medicamento para hipertensão e diabetes. O que pode ser? Bom, ela observem que ela está com uma frequência cardíaca elevada. 120 batimentos por minuto. Ela é uma frequência cardíaca elevada para uma paciente acamada. Então, nós temos que aí estudar distúrbios metabólicos, nós temos que estudar a paciente em relação a um quadro, a quadros febris. O eletrocardiograma vai nos mostrar se é uma taquicardia sinusal ou não sinusal. Basicamente, se ela usa medicação para pressão, essa pressão está um pouco, digamos, está nos parecendo uma pressão baixa, e precisa ver se ela não está com um uso excessivo de medicação. Enfim, é necessário um estudo mais apropriado, e realmente o que eu posso adiantar é que uma pulsação de 120 num paciente acamado, ela está em um nível elevado desnecessariamente. Quais as taquicardias que poderão receber cardioversão? Olha, a cardioversão ela pode ocorrer na taquicardia supraventricular, pode ocorrer na fibrilação atrial quando indicado, ou seja, com uma fibrilação atrial de menos de 48 horas, e ela pode ocorrer na situação de taquicardia ventricular e de fibrilação ventricular. Mais alguma dúvida? Estamos aqui findando as perguntas. Você conseguiu repassar todas? Porque eu estava só acompanhando lá de cá. Bom, eu espero que tenha sido útil. Na verdade, o nosso objetivo era poder estar trazendo uma situação, digamos assim, que muitas vezes vocês pegam o eletrocardiograma e simplesmente não conseguem, as pessoas não conseguem identificar absolutamente nada, e tentar trazer exatamente de que desmistificar de que o eletrocardiograma ele deva ser apenas um reduto ou uma especialidade ou uma técnica exclusiva do médico cardiologista.
Muito obrigado pela atenção. Posso. Tem outra última pergunta aqui. Infarto agudo miocárdio com superdesenvolvimento do segmento CT, VD fora estase muscular, ausculta pulmonar limpa. Tem alguma manifestação mais característica? Olha, o infarto de VD, ele é um infarto, muitas vezes, de difícil manipulação, porque a gente tem o eletrocardiograma, ele foca mais no lado, digamos assim, no estudo do lado esquerdo do coração. Você está falando aí do ponto de vista de característica. Não, aí eu acho que o importante seria a medida de marcadores, tipo marcadores biológicos, troponina e enzimas cardíacas, para confirmar o sofrimento miocárdico. Ok? Muito obrigado e uma boa tarde para vocês todos.